Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 23. Nessa aula, a gente vai tratar do conceito de conservação do momento linear. Então, em aulas passadas, a gente definiu o momento linear e dessa vez a gente vai falar da conservação dessa grandeza, que é o momento linear. Ok? Já falamos, esse é um conceito importantíssimo, esse é um teorema importantíssimo. A gente já tratou da conservação de energia, e isso permitiu a gente resolver inúmeros problemas, e agora a gente trata da conservação dessa outra grandeza, que é o momento linear. Ok? Então, o momento linear total do sistema ele é conservado se as forças externas que agem sobre ele é nula. Então, se não tem forças externas atuando, a gente vai ter uma conservação do momento linear. Então, veja, a gente viu a segunda lei de Newton escrita dessa forma: força é igual à taxa de variação do momento. Se isso é igual a zero, ou seja, se a taxa de variação é zero, quer dizer que ele não varia, ou seja, ele se conserva. De outra forma, se as forças que atuam têm um somatório igual a zero, então não tem impulso. Então, pelo teorema do impulso, que a gente viu na aula passada, impulso é variação do momento. Se não tem força atuando, não vai ter impulso, força externa. Então, a variação do momento é zero, quer dizer que o momento final vai ser igual ao momento inicial. Isso é o teorema de conservação do momento linear. Ok? Veja esse exemplo. Então, inicialmente está aqui os patinadores, eles estão em repouso, cada um com sua massa, velocidade inicial zero. De repente, um empurra o outro. No caso, eles se empurram mutuamente, terceira lei de Newton. O rapaz empurra a moça empurra o rapaz como uma consequência. O que acontece? Não tem força externa atuando, então tem uma força interna do sistema, que é o sistema de dois corpos, e como uma consequência, se a massa do rapaz se move para a direita, a massa da moça vai se mover para a esquerda, de modo que o somatório dessa grandeza, massa vezes velocidade da moça, com massa vezes velocidade do rapaz, é igual a zero, porque no início era zero. Então, isso aqui é conservação de momento linear. Isso acontece, por exemplo, como o recuo de armas de fogo. Então, quando a arma de fogo dispara, geralmente explosão a gente tem conservação de momento. Então, você disparou um projétil, o que acontece é que se sai uma massa, se o conjunto estava junto, era um conjunto no caso, dois corpos, inicialmente um se move para a direita, então o outro vai se mover para a esquerda. Essa combinação aí tem que fazer com que o momento se conserve, ok? Vamos ver alguns exercícios sobre isso. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com a velocidade de 300 metros por segundo, exatamente o caso que eu acabei de explicar. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então, veja, no primeiro caso que a gente está analisando as forças em Y, elas se igualam a força normal e peso, então não vão influenciar. No caso B, as forças em X. Então, quando acontece a explosão, a bala sofre uma força para a direita, devido ao canhão. Como consequência, a bala aplica uma força no canhão para a esquerda, certo? Se inicialmente a velocidade deles é zero, então a gente tem um momento linear total do sistema igual a zero. Após a colisão, a gente vai ter o momento linear da bala e o momento linear do canhão, e a soma tem que ser igual a zero, que foi o caso inicial, para que haja conservação do momento. Ok? Então, força que o canhão exerce sobre a bala e a força que a bala exerce sobre o canhão são forças internas. Desse modo, a gente pode usar o teorema de conservação aqui do momento linear. Então, a gente tem que momento linear inicial é zero, porque não tem nem velocidade. No segundo caso, quem é o momento linear? É a soma dos dois momentos. Então, a do canhão, mzão, vezes a velocidade dele. A da bala, mzinho, vezes a velocidade dela. A gente viu que a massa do canhão é 1 tonelada, então 1.000 quilos. A massa da bala, 2 kg, a velocidade da bala, 300 metros por segundo. Com isso, a gente pode calcular aqui, dá 600, passa para o outro lado, divide por 1.000, vai dar menos 0,6 metros por segundo. Então, quando o canhão dispara a bala de 2 kg com 300 metros por segundo de velocidade, ele sofre um recuo, ele que tem 1 tonelada, sofre um recuo de 0,6 metros por segundo. Ok? Isso aqui é conservação de momento linear. Vamos ver outro caso. A figura mostra o gráfico das velocidades de dois carrinhos que se movem sem atrito sobre o mesmo par de trilho horizontal e retilíneo. Então, você tem um trilho horizontal e retilíneo,
sem nenhuma força dissipativa, e tem dois carrinhos, ok? Vai ter um choque desses carrinhos, aqui em torno de 3 segundos. Está dada a velocidade do carrinho 2 e do carrinho 1 antes da colisão e depois da colisão, ok? Pergunta qual é a relação entre as massas desses carrinhos. O que é que a gente vai fazer? Os carrinhos estão se movendo, não tem força externa atuando, eles vão se chocar. E depois cada um vai seguir o seu caminho. Observe que, de fato, a gente tem aqui um carrinho com a velocidade inicial negativa, o outro com a velocidade positiva. O que é que isso quer dizer? Eles estão numa rota de encontro aí em sentidos opostos, certo? Vamos definir o x positivo para a direita, por exemplo. Então, o carrinho 2 se move para a direita, enquanto o carrinho 1 se move para a esquerda. Eles se chocam, depois o carrinho 2 continua indo para a direita, estão vendo? Com a velocidade positiva, e o carrinho 1 também vai para a direita. Então, eles se chocam e os dois vão para a direita, só que com velocidades distintas. Pergunta qual é a relação entre as massas desses carrinhos. Vamos lá. Então, não tem forças externas atuando, a gente tem conservação do momento linear. Então, a gente vai ter que usar aqui, ó, qual é o momento linear inicial. Então, a gente tem massa do carrinho 1, velocidade inicial do carrinho 1. Massa do carrinho 2, velocidade inicial do carrinho 2 é o somatório do momento linear. Então, é o momento linear inicial. E qual é o momento linear final? Massa do carrinho 1, velocidade do carrinho 1 final, massa do carrinho 2, velocidade do carrinho 2 final. Ok? Tudo isso aqui tem que ser levado em conta. Então, vamos lá. Quem é a velocidade inicial do carrinho 1? Está aqui o carrinho 1. Ó. A velocidade inicial dele é menos 2, então menos 2 m1. Quem é a velocidade inicial do carrinho 2? 4 metros por segundo, então mais 4 m2. Quem é a velocidade final do carrinho 1? Está aqui, 3, então 3 m1. E a velocidade final do carrinho 2 é 1, então 1 m2. Se eu passo aqui esse 3 menos 3 m1 para cá e o 4 m2 para cá, para ficar as mesmas variáveis separadas, né? A direita e a esquerda, eu tenho menos 3 passa para cá, fica menos 3, vai dar menos 5 m1. 4 passa para cá, fica negativo, menos 4 mais 1 dá menos 3 m2. Ou seja, multiplicando por menos 1, 5m1 é igual a 3m2, era letra E desse problema. Essa é a relação entre as massas do carrinho. Então, esse carrinho aqui, ó, o carrinho 5 vezes a massa do carrinho 1 é igual a 3 vezes a massa do carrinho 2. Certo? Então, é isso. Vamos ver mais um caso. Olha esse aqui. Temos um bloco, tá aqui, inicialmente em repouso, e ele explode em 2 pedaços. Vai ser muito frequente vocês verem questões aí que falam de explosão, ausência de forças externas, enfim. Ou então já fala que teve uma colisão, que aí vocês vão ver que já é o caso de conservação de momento linear. Então, vamos lá. Então, um bloco inicialmente em repouso, ele explode em 2 pedaços, então forças internas atuam. E e D. O E de esquerdo e D de direito. Então, esses pedaços eles vão deslizar em um piso, em um trecho inicialmente sem atrito, e depois entra na região com atrito. Então, o esquerdo vai passar por aqui, o direito vai passar por aqui, certo? O pedaço E, seria o pedaço esquerdo, tem uma massa de 2 kg e vai encontrar aqui um atrito, um coeficiente de atrito cinético de 0,4 e vai parar depois de percorrer uma distância de 0,15 metros. Já o pedaço D, pedaço direito, não falou a massa, encontra um coeficiente de atrito aqui à direita de 0,5, coeficiente de atrito maior, e chega ao repouso depois de percorrer uma distância de 0,25 metros. Ok? Pergunta qual era a massa do bloco. Bom, veja a situação. Então, você tem um bloco em repouso, de repente ele se parte em 2. O que aconteceu? Vai ter conservação do momento linear. Então, a gente tinha um momento linear inicial 0, depois a gente vai ter massa da esquerda, velocidade da esquerda, massa da direita, velocidade da direita. Então, esse é o primeiro caso, primeira coisa. Depois disso, tanto a massa da esquerda quanto a massa da direita vai transformar essa energia que eles têm, que nesse caso vai ser cinética, porque eles têm uma velocidade. Essa energia cinética dele todinha vai ser transformada em que aqui, devido à força do atrito? Energia térmica, até ele parar. Então, inicialmente, conservação do momento linear. No segundo momento, transformação de energia cinética em energia térmica, tanto com o pedaço da direita quanto com o pedaço da direita, tanto com o da direita quanto da esquerda, ok?
e com isso a gente tem o objetivo de determinar qual é a massa inicial do bloco. Vamos lá. Bom, então o bloco vai se dividir em dois por ação de forças internas, no caso a explosão, e a gente tem a conservação do momento. Momento inicial igual ao momento final. Momento inicial é zero, porque não tem velocidade. O momento final vai ser a massa da esquerda vezes a velocidade da esquerda, massa da direita, velocidade da direita. Certo? A energia cinética inicial dos dois pedaços vai ser transformada em energia térmica, como eu havia dito, devido ao atrito, até eles pararem depois de percorrer uma certa distância. Então, a gente vai ter conversão de energia cinética, meio de mv ao quadrado do pedaço da esquerda, é igual a força de atrito vezes o deslocamento, que aqui é a energia térmica correspondente ao lado esquerdo. O mesmo acontece do lado direito, certo? Então, retomando aqui as equações. Quem é a força de atrito? Lembrem aí, quando a gente trabalhou força de atrito, é o quê? Mi vezes o módulo da normal. Então, mi vezes a normal. Como está na horizontal, normal é igual ao peso, então vai ser massa vezes gravidade. Então, mi, que é o coeficiente de atrito, massa e gravidade. Tanto na esquerda quanto à direita. Os dois pedaços vão sofrer a mesma coisa, ok? Observe que aqui a gente pode simplificar aqui a massa. Então, tem massa dos dois lados, cancela. Passo 2 multiplicando, tira a raiz, vai ficar raiz de 2 vezes o coeficiente de atrito, gravidade e o deslocamento. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Um detalhe importante aqui que é o seguinte, ó, quando a gente está trabalhando questões dessas de colisão, que um pedaço se move para um lado, outro para o outro. A gente tem um quadrado aqui. Quando a gente tira a raiz, tem duas soluções, a positiva e a negativa, certo? E a gente tem que levar isso em conta porque, como está se movendo um para a direita e um para a esquerda, os sentidos são opostos. Então, um vai ser positivo e o outro negativo. Normalmente, quando a gente trabalha em linha reta, a gente define o sentido da direita como sentido positivo e o da esquerda como negativo. Por causa disso, ao substituir os valores aqui do problema, coeficiente de atrito estático 0,4, distância 0,15, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado aqui para a esquerda, a gente vai obter um valor. E para a direita, coeficiente de atrito 0,5, distância 0,25, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a gente obtém esses valores aí. Observe que o da esquerda a gente considerou negativo por uma questão de convenção. Se a direita é positiva, a esquerda é negativo. Professor, poderia ser o contrário? Poderia. Se você definisse o eixo x positivo para a esquerda, esse seria positivo e esse seria negativo. Isso não vai alterar a resposta do problema, certo? O que não pode é os dois ter o mesmo sinal. Você ignorar que que tem esse mais ou menos aqui ao tirar a raiz, certo? Vamos lá. Agora a gente já sabe as velocidades, a gente pode retomar a nossa equação aqui da conservação do momento. Considerando as velocidades que a gente acabou de calcular e a massa do pedaço esquerdo que foi dado no enunciado de 2 kg, substituindo os valores aqui, a gente vai obter a massa do pedaço da direita, 1,4 kg. Ou seja, a massa total do bloco, portanto, é de 3,4 kg. Ok? Então, esses são problemas aí que envolvem conservação de momento linear. Vocês vão ver que vai ser comum aparecer uma mistura de problemas que envolvam conservação de momento linear e conservação de energia, como foi o caso desse problema, desse último que a gente trabalhou. Certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula.